Pessoal, esse slide, ele tá no finalzinho da sessão 3.1, tá? E só para a gente pegar o fio do nosso raciocínio de hoje, só para a gente interagir com o raciocínio de hoje, eu vou apresentar a vocês e acaba que a gente vai relembrando, né, as imunidades que nós temos, humoral e celular. Então, a gente tem, no primeiro momento, um contato com o antígeno, que é a primeira exposição, tá? Logo que você tem esse primeiro contato com o antígeno, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de fagocitose, tá? Vai ser fagocitado por quem? Pelos macrófagos, tá? Uma vez sendo fagocitado pelos macrófagos, tornam-se o quê? Células apresentadoras de quem? De antígenos, tá bem? Quando você tem o primeiro contato com o antígeno, o que acontece no seu organismo? Os antígenos livres, eles ativam diretamente quem? Os linfócitos B. Então, os antígenos que são presentes em células infectadas ativam diretamente os linfócitos que são chamados de linfócitos citotóxicos. Então, aqui vai haver um processo de estimulação. Quando o antígeno entra no seu organismo, começa um processo de estimulação. Então, estimula o quê? Os linfócitos T auxiliares. E esses, por sua vez, é que vão dar origem ao B, linfócito B, e aos linfócitos citotóxicos, tá? Estes, eles originam quem? Os plasmócitos, tá bem? Que darão origem a quem? A célula de memória, porque a gente teve um primeiro contato com o antígeno. Então, automaticamente, o meu organismo vai se encarregar de criar anticorpos para aquele antígeno. Assim, quando for numa segunda exposição, eu tenho célula de memória, células que vão reconhecer aquele antígeno. E ele não vai me causar dano nenhum, porque eu já tenho anticorpos para isso, tá bem? Então, numa segunda exposição, o que ocorre? Ocorre os estímulos, aí quem entra em ação? Células de memória, tá? As células B e as células T, tá bem? E aí, a partir daí, a gente começa o quê? O processo de luta nesse organismo. Os nossos anticorpos lutando, tá? Contra esses antígenos. Então, comumente é assim que acontece. Nós somos infestados, tá? Somos atacados, e aqui a gente tem um escudo, tá bem? O escudo que nos defende. No primeiro momento, quem entra em ação para nos defender vai ser quem? A nossa imunidade inata, aquela que nós nascemos com ela, tá? Logo depois, quando ela não consegue atender essa necessidade de combater, aí a gente tem quem? A adquirida. E a adquirida vai entrar em ação para combater. Então, mesmo que a gente esteja com o organismo com a imunidade baixa, o nosso organismo ele vai tentar combater esse antígeno. Agora, acontece que nem sempre ele vai conseguir. Por quê? Ele não vai conseguir? Porque ele não tem força, não tem resistência para tal. Porque para a gente não basta só a gente ter a imunidade anticorpo. A gente precisa estar bem, esse organismo precisa estar com a imunidade elevada para que ela entre em ação, tá? Então, todo aquele exército que a gente tem para nos proteger, ele precisa estar bem alimentado, nutrido, hidratado, para poder entrar em ação. Caso contrário, ele não vai conseguir nos defender. Então, vamos adiante. A imunidade adquirida, que a gente chama de defesa, o quê? Intracelular, dentro da célula, tá? É quando substâncias estranhas e micro-organismos, eles tentam invadir o nosso corpo. Nessa tentativa de invadir o nosso corpo, o sistema imune inato, ele vai entrar em quê? Em ação, ele vai começar a lutar contra essa invasão. E, primeiramente, vai ser utilizado que barreira? As barreiras naturais que nós já temos para impedir essa entrada. Que barreiras são essas? A pele é uma delas. Quando eles tentam adentrar pela pele, a própria pele é uma
barreira inata, nós nascemos, tá, com a pele. Então, ali é uma barreira que foi criada para nos proteger, tá bem? Caso o agente invasor, ele consiga vencer essa barreira, inicia, então, o quê? O processo de inflamação na tentativa de quê? De destruí-lo, tá? O objetivo aqui é destruir, tá? Esse antígeno, esse micro-organismo. Então, mas se o agente for resistente e permanecer ativo no organismo por vários dias, ocorrerá o quê? A ativação da resposta adquirida, aquela que a gente adquire ao longo das nossas vidas, no nosso processo de formação, que ocorre por volta de quê? 7 dias após o contato com o antígeno. Essa resposta conta com a ajuda de quem? Dos linfócitos B e anticorpos especializados nesse combate, tá? Eles são especializados no combate antígeno que se apresentam resistentes no nosso organismo. Então, a gente consegue perceber 2 viés. O primeiro, quando ele tenta entrar, ele encontra uma barreira. E o segundo, quando ele entra, que já está dentro, ele também vai ter que lutar muito ali dentro, porque ele também vai encontrar outras barreiras, que é o nosso organismo, fazendo resistência, lutando contra ele. Então, a gente pode perceber que mesmo o nosso organismo estando debilitado, tá? O nosso organismo luta contra esses micro-organismos o tempo inteiro, tá bem? Então, tá aí a importância da gente se hidratar, se alimentar bem, descansar e fazer uma atividade física. Essa resposta imune adquirida, ela apresenta o quê? A fase humoral. O que seria essa fase humoral? Essa fase humoral em que as células apresentadoras de antígenos, elas vão capturar, pegar os antígenos no ambiente extracelular e, em seguida, os leva até os linfonodos para apresentá-lo aos linfócitos de que tipo? O T, tá? E essa fase, ela já vai ocorrer onde? Dentro desse ambiente extracelular. Então, o antígeno, ele ainda não conseguiu adentrar a célula, mas já existe uma luta ali contra ele, tá bem? Já a resposta imune adquirida celular é mais efetiva, tá? Na destruição do patógeno e das células alteradas, como, por exemplo, as células tumorais acontece no interior da célula, mas ainda assim, quando isso acontece, o nosso organismo, ele vai lutando contra isso. Ele quer combater, tá? Essas células que geram tumores, sejam eles malignos ou benignos. Dessa forma, pessoal, essa resposta, ela vai se diferenciar da humoral. De que forma? Porque acontece no ambiente intracelular, e as suas células são os linfócitos T, enquanto a resposta humoral acontece no ambiente extracelular, e dela participam quem? Os linfócitos B e os anticorpos. Tá? Então, vamos adiante. A inflamação, ela é o quê? Ela é a resposta imune adquirida, tá? Que cessa quando o patógeno é completamente eliminado. Quando ele está eliminado, esse processo inflamatório, ele passa, permanecendo as alterações resultantes da fibrose tecidual. Quanto mais longa for a duração do processo crônico, mais tecido fibroso, tá? Se acumula. E o órgão, ele vai perdendo a sua função. Então, quando a gente percebe que ainda tem secreção purulenta ali, tenha certeza que ainda não cessou, tá? Aquele processo de luta. Porque como é que a gente sabe que esse processo de luta, tá? Ele conseguiu vencer aquele patógeno? Quando começa o processo de desinflamação, tá? Você começa a perceber, tá seco, tá sem secreção, então tá melhorando, o organismo tá reagindo. É assim quando a gente tem um ferimento. E quando ele tá inflamado,
a gente sabe que o nosso organismo, ele tá o que ali? Ele tá lutando contra todo aquele processo do micro-organismo, do patógeno. Quando começa a desinflamar, que você percebe no ferimento ele mais seco, ele sem secreção, não está expelindo secreção, não está escorrendo nenhum tipo de secreção, aí você pode dizer, viva! O organismo está conseguindo combater. Quando você tem uma ferida, um ferimento, e o organismo não consegue combater, tá? O que acontece ali? Pode acontecer a necrose. Ou seja, a infecção, ela está o quê? Superior ao nosso processo de combate, tá? As nossas defesas. Então, aí acontece o quê? A necrose. Você percebe que essa infecção, essa inflamação gera uma infecção, essa infecção começa a escurecer, altera a sua cor, o paciente perde a sensibilidade ali, porque há um processo de necrose. Então, isso é muito preocupante. Todo processo inflamatório precisa ser muito bem acompanhado, por menor que ele seja, tá? Porque quando ele está inflamado, ele está dolorido, ele está vermelho, é demasiado, tá? Está no processo de hiperemia. Então, a gente precisa acompanhar se esse processo está regredindo, se essa fase ela está passando. Quando está bem desinchado, quando não está mais vermelho, quando está sequinho, e você percebe, num caso, um tecido, uma lesão, que a pele, ela está querendo já se unir, então ali sim, ali o nosso organismo conseguiu lutar contra aquele micro-organismo ou aquele patógeno, tá? Então ali começa o processo de quê? Desinflamação e cicatrização, tá? Aqui até projetei uma figura que é um caso de herpes, né? Então, a inflamação ela é a resposta imune adquirida, cessam quando o patógeno completamente é eliminado, permanecendo as alterações restantes da fibrose tecidual. E quanto mais longa for a duração do processo crônico, mais tecido fibroso vai se acumular, tá? E o órgão pode até perder a função, dependendo de onde você esteja, né? Com essa lesão. Então, lembre-se que quando uma pessoa tem o primeiro contato com o antígeno, o que inicia ali? Uma resposta imunológica. Quando uma pessoa tem o mesmo contato, no primeiro contato que ela tenha com o antígeno, o que inicia ali de imediato? Uma resposta imunológica, tá? Então, nós podemos citar como, por exemplo, o vírus do herpes labial. Nos primeiros dias, o local infectado, ele fica como? Vermelho, inchado, tá? É demasiado, tá bem? Então, a partir daí, quando você vê esse processo, você já tem que perceber que nesses primeiros dias, o local ele vai estar como? Infectado, vermelho, vermelho é hiperemia. Quando você tem um quadro de hiperemia, quando vocês ouvirem na saúde, hiperemia quer dizer vermelhidão, tá? Inchado é demasiado. Dolorido e forma-se bolhas, tá? Então, após alguns dias, as bolhas elas se rompem e formam-se crosta. Você percebe uma crosta, um cascão, uma crosta. E a dor e o eritema, eles diminuem, tá? Então, porque depois de alguns dias, esses sintomas, eles amenizam. O que a gente atribui a isso? Você está numa crise de herpes labial. Você tem no primeiro momento vários sintomas, tá? E porque depois de alguns dias, estes sintomas, eles amenizam? O que vocês imaginam que seja? Vamos pensar juntos, já a gente dá a resposta. O que vocês imaginam que seja? Eu acho que pode ser a questão da imunidade adquirida. Da imunidade?
Sim, muito bem. A questão da imunidade. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Imunidade é o fator principal, predisponente, né? A gente diz que é o ponto de partida, né? Então, vamos lá. Primeiramente, ele entra em contato com a imunidade, com a imunidade, como é que chama, professora? Inata. Inata. E aí, depois, entra em contato com a adquirida. Isso mesmo. Então, vamos lá. Qual seria a resposta para essa pergunta que a gente fez? Vou só repetir a pergunta. Quando nós temos, estamos numa fase, o indivíduo está numa fase do vírus, do herpes labial, nos primeiros dias, o local ele vai ficar o quê? Infectado, tá? Vermelho, inchado, dolorido e formam-se bolhas. Após alguns dias, as bolhas elas se rompem e formam-se crostas, né? E a dor e o eritema, eles diminuem, porque depois de alguns dias, esses sintomas, eles amenizam. Então, o que aconteceu depois de alguns dias? Nos primeiros dias, ocorre inflamação aguda, tá? Aguda é rápido e intenso, com os sinais mais intensos, como a dor e o eritema. Após alguns dias de seu início, o quadro agudo é cessado e começa a fase de inflamação crônica, em que os sinais cardinais, que são aqueles sinais do processo inflamatório, ardor, rubor, vermelhidão, são mais leves e a formação das crostas é devido à tentativa de reparo e cicatrização do tecido. Então, chegou a fase da herpes e trouxe todos os sintomas junto com ela. O nosso organismo começa a entrar em ação para que essa fase passe o quanto antes, tá? E logo depois disso, dessa fase, já começa ali o processo de cicatrização, o processo de formação, né? De desinflamação, desincha, a hiperemia vai saindo, vai desaparecendo, tá? Então, vamos adiante. A inflamação crônica, diferentemente da aguda, ela tem duração longa, tá? Em longo prazo, de semanas, meses e até mesmo anos. Enquanto a aguda, ela tem uma curta duração, né? Ela pode ter duração de horas e até mesmo de dias, tá? Os processos patológicos crônicos, eles ocorrem junto ao processo inflamatório crônico, tá bem? A associação de processo cicatricial com formação de fibrose. Então, assim, a aguda é rápido e intenso, a crônica é a longo prazo. Então, como existe o processo crônico que já vem há muito tempo no corpo desse indivíduo, essa inflamação, ela também é crônica e os sinais é a longo tempo também, tá? Então, dessa forma, quando a inflamação e a resposta imune adquirida cessam, permanecem as alterações que são resultantes da fibrose tecidual. Então, quanto mais longa for a duração do processo crônico, mais tecido fibroso vai se acumular, tá? E quanto mais demorar esse processo, a tendência é o órgão perder a sua função. Eu vou dar um exemplo para vocês de quem tem sinusite, de quem tem rinite crônica. Quando você tem isso a longo prazo, chega um momento que você perde a sensibilidade para o cheiro, tá? É como se você estivesse perdendo essa sensibilidade. É quando a gente vai perdendo essa função, tá? Quando você tem um processo crônico, um pé diabético, por exemplo, uma ferida de muito tempo já que a gente tem pacientes nessa situação, então você percebe que aquele membro ele vai perdendo aquela função, ele vai desensibilizando, ele vai perdendo aquela função. E isso é muito sério, pessoal, porque assim, como é crônico, é a longo tempo,
e a tendência realmente é você perder essa função, e aí, perdendo essa função, é como se você considerasse aquela parte, aquele órgão perdido no seu organismo. E a gente sabe que o organismo, ele funciona de uma forma integrada, uma visão holística, tá? Como um todo, tá bem? Eu queria projetar uma outra imagem para vocês, só um pouquinho que eu vou voltar aqui. Então, o que que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem imagem de uma mama, tá? E aqui a gente está começando a formação de um cisto, tá? Um cisto mamário. Então, desse processo de formação desse cisto mamário, o nosso organismo, ele até luta contra isso aqui, mas nem sempre ele consegue, tá? Porque isso aqui se dá por uma multiplicação celular, tá bem? Essa segunda figura aqui, a gente tem duas imagens, né? A gente tem aqui atrás da orelha, esse nódulo, e a gente tem aqui informação de bolha, tá bem? Então, isso aqui é um processo inflamatório agudo, tá? Isso aqui já é crônico, isso aqui foi aumentando, ó. Já tá mais crônico, já é a longo prazo, tá bem? O que que a gente tem nessa imagem aqui? A gente tem aqui uma imagem de um tumor que ele é benigno, tá? Um tumor benigno. Por mais que ele seja a longo prazo, mas você vê as células, elas estão organizadas, tá? Tá tudo organizado aqui entre si. E aqui a gente vê um tumor maligno, tá? Esse tumor maligno, olha aqui, ó. Ele tem uma desorganização celular, tá? Está desorganizado, tá? Então, o que que caracteriza pra gente que pode ser um tumor maligno? Isso aqui é uma primeira característica, essa desorganização celular, não é arredondado, tá? Ele está desorganizado, não tem um perfil arredondado de organização. Então, isso aqui é muito característico de tumor maligno. Inclusive, cirurgiões, oncologistas, cirurgiões gerais, quando vão fazer a cirurgia, que eles vêem esse formato de tumor, eles já levantam logo a possibilidade de ser um tumor maligno. Só que hoje, qualquer peça que a gente tira do nosso organismo, por menor que ela seja, quando a gente retira do organismo, a gente passa a chamar de peça, tá? Ela precisa ir para a biópsia, precisa ser feito um exame histopatológico. Um sinal, eu tenho esse sinal há 10 anos, tudo bem, mas a gente precisa mandar para a biópsia, porque a gente tirou do seu organismo. Então, tudo que se tira do organismo hoje, tá? A gente precisa examinar, tá? Enviar para o exame histopatológico, fazer a biópsia para saber se aquilo é maligno, benigno, de onde vem, tá? Então, aqui a gente tem o quê, né? Células normais formam o tecido e os órgãos, tá bem? Aí, 2, quem que a gente tem? Começa a divisão, né, da célula. Células normais crescem, se reproduzem e fazem a duplicação de DNA e passa pelo processo de apoptose, tá? Que é a morte natural da célula programada. 3, a célula mutada. A célula normal pode sofrer alteração no material genético, no DNA, e aí, quando ela sofre uma alteração nesse material genético, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Quando ela sofre alteração nesse material genético, ela pode estar desenvolvendo um agente cancerígeno, tá? Uma vez desenvolvendo um agente cancerígeno, a gente tem o quê? Uma célula que ela sofreu mutação, né? Desordenada. E aí ela começa a gerar aqui um tumor, tá bem? Certo? Então, dentro de uma visão histopatológica, a gente tem aqui, ó, tá? Várias células, e aqui a gente tem a formação de quem? De um tumor. Ó, tá começando a se formar um tumor aqui. Então, aqui foi algo desordenado, tá bem? E aí começou a formar esse tumor.
Só um pouquinho.